Ah, aí ficou legal. Deu certo? Deu certo, estamos te ouvindo. Pode dar aula aí, professor. Primeiro, boa noite para todos. Boa noite, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar te conhecendo. Igualmente, Um nossa, abraço aí pro incrível. Daniel. O Daniel é uma figura. Daniel é um queridão. Chegou na minha vida todo com medo. Olha só, porventura você pode reformular de novo as perguntas, que de repente alguém que chegou aí depois aí queira ouvir de novo as suas perguntas aí, com relação às provações aí. Vamos lá, então. Vamos dizer que a pessoa, tudo na vida dela tá fluindo maravilhosamente bem. Mas o financeiro não tem dinheiro de lugar nenhum, tá bem sacrificoso, tá bem dificultoso, tá passando num deserto. E aí tem as tentações, né? O primeiro é o empréstimo, depois é empréstimo no outro lugar, e aí tem essas empresas tipo agência que quer tomar conta ali Falta do te teu perfil. laçar, né, para dentro dela, né? Falta te pegar no laço, né? É tipo assim, é como se fosse coisas assim para testar a tua fé, né? Não, vou fazer isso aqui porque Deus não tá no controle. Então eu vou aceitar, porque daí vai bombar mais rápido, eu vou ganhar dinheiro rápido, sabe aquela coisa toda? Sim, sim. O E que me chama aí, a atenção também é, tem eu aquele. comecei, é porque a gente começa a escrever aí de repente a escrita não soa da mesma forma com que a expressão falada, né? Exato, Então, por isso que eu te eu falei, comecei se a quiser dizer aí o subir na live, seguinte, fica de boa. eu comecei a dizer aí o seguinte, a primeira coisa que acontece na vida de qualquer pessoa é que ela é atraída para qualquer determinado processo, seja financeiro, seja na saúde, seja conjugal, seja emocional. Todos nós passamos por aquilo que vou chamar de dia mal, né? Ou processo da vida. E nós somos atraídos para esse ambiente de provação para testar o nosso caráter. Se você observar a vida de Jesus, ele em todos os momentos ele fala assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, Tá. a primeira coisa que enfatiza a pessoa de Jesus é que ele nunca fez a sua vontade própria, ele sempre fez a vontade do Pai. Posso E te fazer pela uma pergunta? sim, sim, Tá. Tu falou que a gente é atraído pro processo, certo? corretamente, corretamente. Tá. Então eu tenho um negócio próprio, que eu trabalho em casa, esse negócio para de bombar, para de vender. E aí eu vou para uma profissão onde essa profissão vai levar um tempo para me trazer retorno. Nesse meio tempo eu fico sem grana nenhuma para nada. Esse seria o atrair? Sim, por quê? Porque geralmente quando nós somos atraídos para esse momento de escassez, é nesse momento de escassez que você. Eu vou utilizar aqui algo que eles gostam muito de usar para o signo de escorpião, que costumam dizer que o signo de escorpião é como uma fênix, né? Que ressurge, que renasce. E é nos Uhum. momentos difíceis da nossa vida é que nós adquirimos experiências extraordinárias. Porque no momento que você está bem, você está numa zona de conforto tão gostosa que você acaba vivendo a mesmice o tempo todo e aquilo já fica no automático. E quando nós estamos no momento de escassez ou no momento de dificuldade, é que nós adquirimos experiências que nos levará a vencer aquilo que nós estamos enfrentando. Jesus ele foi atraído para o deserto
para ser tentado. Se você observar o contexto, fala que ele foi atraído pelo próprio Espírito de Deus. Aí você pode imaginar assim, mas como o próprio pai atrai o seu próprio filho para o tentar? Ou seja, Deus estava atraindo o próprio filho para criar nele uma armadura para preparar ele para dias mais difíceis do que aquele momento de escassez que ele estava vivendo. Ô, Elson, eu tinha uma pastelaria em casa por delivery. E a avó do meu filho queria levar ele pra praia e pediu pra mim ir junto. Fiquei lá com eles uma semana. Quando eu voltei, eu fiquei 15 dias sem vender nada. E aí eu senti no meu coração que aquilo ali já não era mais pra mim. E eu fechei. E quando veio isso de parou no TikTok, sabe o que é do tu sabe que se vender vai entrar pra ir pra uma coisa que tu não sabe quanto tempo vai levar pra te ter retorno. E eu fui com tudo. Desde então estou aqui. Criou. Por isso que eu te fiz essas perguntas. Você, sem experiência nenhuma, foi atraída para um campo de batalha que está te forjando para que, através dessa armadura que você está adquirindo, você vai alcançar outras vidas em uma área que você não conhecia praticamente nada. E você está sobressaindo com êxito, porque você não recuou diante. É o que eu falei aí. É porque quando você escreve, soa diferente. Quando nós somos atraídos para o deserto, seja financeiro, seja emotivo, seja conjugal, o que há um barulho aí, tá ouvindo legal? Tá um chiado. Aqui tá tudo quietinho. Eu tô em casa, o filho tá no quarto ali, mas tá tudo quietinho. Deve ser. Não, agora eu tô te ouvindo bem. Foi ali, aquele pedaço ali que. Então, deixa eu reformular novamente. Todas as vezes que nós somos atraídos para um deserto, seja emocional, seja financeiro, aparece para nossas vidas no meio deste processo, porque todo propósito tem um processo. Para todo propósito há um processo. E diante deste processo vai aparecer atalhos. Por isso que eu escrevi lá. Aí cabe a nós pegarmos atalhos ou seguir o processo, porque no final do processo você vai viver o propósito. Só vive o propósito aquele que tem capacidade de vencer o processo. Porque se você analisar, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Quando uma pessoa jejua 40 dias e 40 noites, o que acontece com ela quando ela encerra esse processo de jejum? Porque ela estava sem comer. Ela já está iluminada, né? Ela está com fome. Ele teve fome. Ele estava extremamente com fome e com sede. Aí apareceu o primeiro atalho para Jesus, que foi a oferta de pães. Não está escrito, né? E chegando ali o tentador disse: se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Em pães. Aí ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E outra coisa, todas as vezes que nós estamos vivendo um processo para alcançar o propósito, vai haver no meio do atalho a dúvida. Porque se você observar um pouquinho antes no trecho em que Jesus é batizado por João Batista, aí o Senhor se manifesta nos céus e diz assim: esse aí é o meu filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem me alegro.
Jesus, ele tinha certeza de quem ele era. Só que o tentador, no meio do caminho, ele quis colocar dúvida. Ele fala assim, se tu és o Filho de Deus, né? Por que falar, se você é a Karina, você vai... Se você realmente for a Karina, você vai vencer com a pastelaria. Você fala, não, eu sou a Karina e vou vencer aqui no TikTok, porque esse é o propósito do processo pelo qual eu estou passando. Todas as vezes que vamos viver um processo, no atalho que nos é oferecido, há também oferecido uma dúvida. E devemos vencer essa dúvida. Eu vi alguém perguntando aí, que hoje não é dia de pergunta, né? Mas eu vi alguém perguntando, será que fulano vai voltar para mim? Ela só vai obter a vitória quando ela ter certeza assim, não, fulano vai voltar para mim, porque eu tenho certeza de que ele é meu. Cara, eu falo isso para elas na live sempre. Sobre tu profetizar sobre a tua questão e dizer já é meu, já deu certo. Você está falando com alguém que é pastor e empresário. Eu estou saindo agora de um processo aonde eu tinha tudo, a minha empresa era bem estabilizada, eu tinha dois carros, eu tinha um carro particular no valor de R$ 100.000, eu tinha uma picape no valor de 70, que era da minha empresa, eu tinha 16 funcionários e em 2 anos eu fui atraído para esse deserto. Nós tínhamos um propósito. Que propósito é esse? Eu também fui chamado para pastorear. E nesse chamado para pastorear, você não tem noção da quantidade de jovens que eu tirei da criminalidade, das ruas. E quando eu comecei a exercer este propósito, aí, como você disse aí, a minha pastelaria fechou. A minha empresa também, ela veio a APIC. Eu perdi tudo. E nesse momento em que eu perdi tudo, veio várias oportunidades de atalhos para que eu pudesse tirar o foco do meu propósito. E o atalho, ele nada mais é do que a tentativa de nos tirar do foco do propósito. E todo propósito, ele tem que ser exercido pelo processo, porque sem processo não tem como você exercer o propósito, você alcançar o propósito. E o propósito de Jesus aqui nesse deserto era se entregar, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai naquele momento era morrer por mim e por você. Esse era o propósito de Jesus. E a intenção do atalho aqui é causar dúvida no momento de fragilidade, porque todas as vezes que nós estamos passando pelo processo, todas as vezes que nós estamos passando pelo processo, e todas as vezes que nós estamos atraídos para o processo, nós estamos vulneráveis porque nós estamos fracos, nós estamos frágeis. E nessa fragilidade é que nós somos mais atacados. E no momento em que somos mais atacados, é que nós devemos permanecermos firmes. Eu não sei, de verdade, assim, eu ainda não sei qual é o propósito, mas eu confio no processo. Isso aí. Eu não tenho escolha, né, Welson? Isso aí, nós não temos escolha. E quando nós vencemos o processo, assim, você enfatizou algo legal lá atrás, lá quando você disse assim, mas depois que ele venceu o deserto, os anjos veio e o serviram. Ou seja, quando você vence isso, a bênção do propósito, ela vai ser satisfatória. Entendi. A minha mentora, eu tenho uma mentora que eu comprei uma mentoria dela, né? Ela passou também, era uma fase muito difícil.
onde a filhinha dela pedia as coisas pra ela, ela não podia dar. Enfim, várias coisas, né? E aí um dia ela sonhou com uma sequência de números, e aí ela continuou, né, fazendo algo parecido com o que eu faço hoje. E aí um dia ela sonhou com os números e faltava dois números. E aí ela viu numa placa e ela sentiu forte no coração que aqueles eram os números. E tu acredita que a mulher marcou? Ela ganhou o prêmio máximo da loteria e ela não jogava. Aí ela disse, eu vou pegar esses números e vou jogar. E a única vez que ela jogou, ela ganhou. Caramba, que legal. Legal, né? Eu achei incrível a história dela. Você vê a importância do processo. Quando você vê esse processo, a graça que você disse lá atrás, ela é vivida. Você vai vivenciar essa graça, você vai vivenciar esse momento aí de sucesso quando você vence o processo. Sem vencer o processo, você não consegue tomar posse daquilo que o propósito está preparando para você. Eu nunca contei isso pra ninguém. Vou contar pra vocês hoje. O TikTok aqui, ele tava bem devagar, né? Bem... Assim, poucos seguidores, aquela coisa toda. E eu sempre faço as leituras de tarô, de signo, pro YouTube, né? E coloco lá no YouTube e tal. E essa semana eu gravei as leituras e eu nem pensei. Sabe quando tu faz e depois que tu percebe que tu fez? Botei tudo no TikTok. Só que foi sem perceber, foi sem intenção nenhuma. E deu certo. Não, aí deu um boom. E eu fiquei assustada. Eu me assustei, porque foi mais do que eu imaginei que seria, sabe? Que um dia eu imaginei. Por exemplo, eu imaginei que se um dia eu tivesse 30 mil visualização... Hã? Superou as suas expectativas. Sim, é porque eu imaginei assim, o dia que eu tiver 30 mil visualizações em um vídeo, é porque eu já tô famosa, ou coisa assim, né? Mas tá, foi sem, tipo, não foi assim, vou botar as leituras lá no TikTok pra ver se bomba. Não foi assim. Eu só botei. E depois que eu percebi, eu disse, acabei botando as leituras, deixa, né? Menino, em 24 horas, esse TikTok não parava, travou meu celular. Pra te ter uma ideia. Só que assim, ó, Deus, ele me pediu o TikTok. Faz um mês. Faz um mês que ele me pediu o TikTok. Ele disse pra mim, o TikTok é meu, porque eu mandei tu ir pra lá, e o YouTube é teu. E eu, beleza? Todo teu, faz o que quiser. E agora eu entendi. Porque é dele, né? Ou seja, todo o dinheiro que entrar do TikTok vai. Aí eu não sei o que ele quer que eu faça. Se ele quer que eu dê de dízimo em alguma igreja, ou se ele quer que eu doe para quem precisa. Daí é ele que vai decidir. Eu, como pastor, Mas... eu, como pastor, vou te orientar e você vai ficar abismado com a minha orientação. Você vai falar assim, não acredito. Deus, ele me pediu o TikTok para ele. Pois é, mas não é para você devolver esse dízimo na igreja. Hã? Não é para você devolver dízimo em igreja. Se o TikTok é de Deus, ele quer que você use esse benefício para abençoar pessoas. Porque você também é uma igreja. Sim, isso eu sei.
A palavra igreja vem da palavra eclésia, que vem do hebraico, que significa chamado para fora. Você foi chamada para fora. Quando eu falei, você também foi chamada, você foi separada. Quando alguém é separado por Deus, é porque alguém foi escolhido. Você foi separada para fazer o diferencial. Porque a partir do momento que você começar a dizimar o seu dízimo na igreja, o seu dinheiro ele vai ficar estacionado. Porque já existe um grupo de pessoas que foram levantadas por Deus para fazer isso, para dizimar na igreja. Você não foi levantada para dizimar na igreja. Você foi levantada para receber isso de Deus e abençoar pessoas que realmente precisam. Porque você foi chamada para ser uma igreja. Você foi chamada para fora também. Entendeu? Eu entendo assim, que é um dinheiro que não é meu, não é para mim usar para minhas contas, nada. É para Deus, entendeu? Eu não sei se você conhece a história de Abraão, ou se você já ouviu falar de Abraão, mas havia um homem na Bíblia chamado Abraão que ele recebeu uma promessa de Deus. E a primeira promessa, o primeiro pedido de Deus para ele foi que ele saísse do meio da sua parentela, porque Deus lhe mostraria uma terra e lhe abençoaria ali. E logo depois Deus também fez uma outra promessa a ele que daria-lhe um filho. E esse filho veio já depois da velhice. A esposa já estava com 90 anos, Abraão já estava com mais de 100 anos. E depois que o filho veio, aí Abraão passou a amar o filho mais que a Deus. Quando Abraão amou o seu filho Isaque mais do que a Deus, aí Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu quero Isaque para mim. Você falou aí, a mensagem veio na minha cabeça. Aí o Senhor falou assim: Abraão, esse menino é meu, eu quero ele para mim. E eu tô te falando isso porque Deus está me identificando para falar isso para você. E você vai entender agora a história de Abraão. Quando Deus pede o filho Isaque de Abraão para ele, Abraão, sem pestanejar, sem reclamar, sem murmurar, ele preparou tudo e falou: eu tenho que fazer porque Deus disse que esse... E quando Abraão pediu para devolver, para dar a Deus aquilo que Deus havia pedido, ele chegou num monte chamado Moriá, que ele iria sacrificar o menino, que Deus falou assim: eu quero que você sacrifique o menino. Peraí que eu não tô te ouvindo. Peraí. Deu. Ouviu? Tá ouvindo agora? Agora tô. Então, aí Abraão teve esse filho já depois da velhice. E depois que ele teve esse filho com a sua esposa Sara, que ela gestou, ela teve essa gestação já depois dos 90 anos, que é algo incomum, só Deus pode fazer uma mulher com mais de 90 anos gerar. Aí Abraão passou a amar o filho mais do que a Deus. E o meu filho é o TikTok. Eu não sei se você amou mais o TikTok do que o YouTube. Eu não sei disso. Não entendi. Hã? Tá, continua isso. Tá, eu não. Pera aí, eu tô tentando pegar a história dele na minha vida. Aí Abraão teve o filho, certo? Com a Sara ali, depois da velhice. Aí ele passou a amar o filho mais do que a Deus. Ele colocou o filho em primeiro lugar. Por quê? Era algo que ele desejava muito. Ele queria tanto um filho porque Deus havia feito uma promessa. E ele esperou por muitos anos por esse filho. E quando ele teve esse filho, ele passou a amar o filho Isaque, que o nome do filho era Isaque, mais do que a Deus. Aí isso fez com que o relacionamento de Abraão com Deus ficasse no meio do caminho. Ou seja, Deus já não fazia mais parte do primeiro lugar na vida de Abraão. Deus passou a ser a pessoa secundária na vida de Abraão. Aí Deus precisava voltar para o lugar
primordial. Deus precisava voltar para um lugar centralizado da vida de Abraão, porque Deus ele tem que ser o centro de tudo em nossas vidas o tempo todo. Uhum. E qual era a forma que Deus encontrou para que Abraão fosse atraído novamente para o seu relacionamento com Deus e que Deus fizesse parte do lugar primordial na vida de Abraão? Era pedindo um filho. E Deus pediu o filho a Abraão. E quando Deus pede o filho a Abraão, ele, sem hesitar, ele oferece o filho a Deus. Aí Deus fala assim: eu quero que você sacrifique esse filho para mim. Só que Deus não queria que Abraão matasse o filho. Deus estava testando, Deus também tinha atraído Abraão para o deserto. E quando Abraão chegou num monte chamado Moriá, que ele foi sacrificar o seu filho, aí Deus disse: Abraão, não sacrifica o menino, porque hoje eu vejo que você me ama mais do que ama o menino. Olha atrás de você, Abraão, e vê que já tem um cordeiro preparado para que você possa imolar, ou seja, sacrificar no lugar do menino. Porque eu queria saber se você me amava mais do que o menino. Ou seja, Deus colocou o TikTok na sua vida e você vai poder desfrutar dele sim também. É só você entender o tempo todo que o TikTok é de Deus. E se você entender que o TikTok é de Deus, você vai poder desfrutar dele sim também, porque Deus ele faz essas coisas. Ele pega uma ferramenta, usa aquela ferramenta que é dele para nos abençoar também. Foi o que ele fez na sua vida. Deixa eu ver se eu amei o TikTok mais que Deus, não. Eu tava assim, era demais, né? Eu ficava sem live por 5 horas. E aí eu não via o tempo passar, sabe? Então, aquilo estava, eu acho, me fazendo mal, porque daí eu não dormia à noite, e no outro dia o Bernardo acordava cedo, e aí eu não descansava, eu estava sempre correndo, sempre cansada. Pois é, e Deus não quer isso para nossas vidas. Deus... E eu pedia muito para ele monetizar o YouTube. Não o TikTok. Pois Só que não Deus... é do nosso jeito, né? Depois eu corto. Depois que Jesus vive aquela tentação ali que você mencionou, ele segue para a região da Galileia e lá ele começa a... Eu vou te falar isso para que você entenda algo aqui. Aí ele começa a pregar logo após a tentação, logo após ele vencer a tentação, ele começa a viver o propósito pelo qual ele venceu o processo da tentação. Ele começa a curar pessoas e tal. Aí quando a multidão cresce de pessoas que foram curadas, que está ouvindo a Jesus, aí ele começa a ensinar a eles princípios básicos que pudessem aproximar. Jesus começa a ensinar princípios básicos que pudessem aproximar as pessoas de Deus. E o primeiro princípio básico que Jesus ensina para aquela multidão é que elas fossem pobres de espírito. É muito importante que nós sejamos pobres de espírito, que a Karina seja pobre de espírito. Aí você me pergunta, mas Elcio, o que é ser pobre de espírito? Você sabe o que é ser pobre de espírito? Tô te ouvindo. Você sabe? Eu tô te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é ser pobre de espírito? Ai, pra mim, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que, primeiro, tem muitas coisas, né? Por exemplo, não confia no processo, não ajuda o próximo, não ama o outro. Tipo assim, eu tenho 5 quilos de arroz na minha casa. Aí alguém bate na minha porta
e me pede um pouco de comida. Cara, se eu tenho 5 quilos, eu vou dar 2,5, né? Eu não preciso guardar só pra mim, eu posso dividir. Isso pra mim é uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que não divide o que tem, que não tem Deus na sua vida, que é vazio por dentro. Eu já fui essa pessoa. Fui. Essa é seu raciocínio de uma pessoa pobre de espírito. Isso é o que Também. isso é o que você acredita que uma pessoa pobre de espírito é, correto? É isso que você acredita. Se tu falar pra mim, aquela pessoa é pobre de espírito, eu acho que ela não tem Deus, que ela não confia, portanto, que se alguém pedir, dá, porque ela não confia que Deus vai suprir pra ela. Eu vou te falar algo que você vai se surpreender agora. Tá. Você é pobre de espírito. Eu? Sim. Por quê? Você sabe por quê? Eu vou te falar algo. Eu vou te falar algo que me encantou e me conquistou quando você, no vídeo que eu assisti seu, no final do vídeo você disse assim, nós temos algo aqui aqui no nosso TikTok chamado Café com o Pai. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. E o que você está fazendo aí é sinal de uma pessoa que é pobre de espírito. Porque uma pessoa pobre de espírito é alguém que não se sente autossuficiente. Você está declarando todas as manhãs, às 4 da manhã, para Deus assim: eu dependo de Deus o tempo todo, eu dependo da graça de Deus o tempo todo. Você já começa o seu dia dizendo: Senhor, vem tomar café comigo porque eu preciso do Senhor. Pai, vem tomar café comigo porque sem o Senhor eu não sou nada. Vem tomar café comigo porque se o Senhor tomar café comigo hoje, o meu dia vai estar top, vai ser bênção. Então você, pobre de espírito, eu sou pobre de espírito. Nós devemos ser pobres de espírito, porque uma pessoa pobre de espírito, ela não é suficiente. Ela entende que ela depende de Deus o tempo todo. Entendeu? Agora quer ser pobre de espírito? Porque Jesus... Tá, mas a intenção do Café com Deus Pai é ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, tá? E eu confesso que sim, a minha vida só mudou quando eu passei a entender que Deus está em mim e deixar Ele guiar minha vida. E aí a minha vida mudou. Então, sim, eu sou dependente de Deus. Então, não posso dizer o contrário. Então você é pobre de espírito. E a Bíblia diz... Então, eu sou. E Jesus disse assim, ó, bem-aventurados são os pobres de espírito, ou seja, feliz é aquele que é pobre de espírito. Feliz Ai, é graças a Deus. Se para você ser cheia do Espírito Santo é porque você realmente é cheia do Espírito de Deus. Eu vim aqui para a areazinha do fundo porque o meu filho está fazendo muito barulho e está interferindo aqui na nossa live. Mas pode continuar. Eu vejo o brilho do Espírito de Deus em você, eu olho para sua face e eu consigo ver em você o Espírito de Deus. Ai, obrigada, Wilson, gratidão. Sério, você é uma pessoa iluminada, você é uma bênção. E quando eu falei que você foi levantada para fazer a diferença, realmente você foi levantada para fazer a diferença. Gratidão por isso. E que nem tu falou. Então a pessoa é pobre de espírito, mas é cheia do Espírito Santo. Isso aí. Porque quando nós somos pobres de espírito, nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. E quando nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, aí que Ele nos faz ser. Entendeu? Ai, que lindo. Por isso que você está vencendo, garota. Ai, que lindo. Não, mas eu quero mais orientação. Não, é sério. Eu quero que você participe mais com a gente aqui.
porque é muito importante, né? Tem muitas coisas que eu não sei também, eu não sou perfeita, nunca vou saber tudo. É claro que eu peço todos os dias para Deus, né, sabedoria, e Ele sempre me dá a oportunidade de aprender sempre mais e mais e mais. E eu tô sempre aberta a mais sabedoria e mais conhecimento, e que nem tu falou essa parte aí da Bíblia, que Jesus falou, né, que feliz é aquele que é pobre de espírito, ó, essa parte eu já não conhecia e não sabia nada sobre ser pobre de espírito. Pois é, Então já é um conhecimento novo, uma coisa nova na minha vida. Você falou algo aí interessante agora. Eu tô falando com você, eu tô me arrepiando, porque eu tô sentindo a presença de Deus aqui entra na conversa. Eu sinto a presença de Deus aqui enquanto conversamos, porque Ele está fazendo presença. Porque quando nós falamos, você falou algo aí, mesmo sem conhecer, você acabou falando algo aí que está escrito também na Bíblia, porque Jesus ele ensinou que quando alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente, ou seja, Ele dá sem limites, e você está fazendo algo que só uma pessoa que é pobre de espírito faz, que é pedir a Deus sabedoria, porque Ele quer que nós pedimos sabedoria para que Ele dá sem limite, Ele dá sabedoria sem limite. Eu peço todo dia, antes de dormir, quando eu acordo, eu digo, Deus, me dá sabedoria, aquela que eu tô preparada para receber para hoje, para que esse dia seja incrível, para que eu possa tocar de alguém, para que eu transforme a vida de uma pessoa. Eu não, Elson, assim, ó, eu entendo que Deus, ele age através de mim. Nada sou eu que faço, né? Não é a Karine que faz, é Deus através da Karine. Então, eu tenho essa consciência e eu não tenho. O único mérito que é meu é de ter a ação, mas a inspiração não é de mim, é dele que vem. Vem dele. É por isso que eu estou falando e afirmando que você é pobre de espírito, porque você o tempo todo reconhece que é dele, vem dele, é por ele, é para ele. É tudo para ele, porque foi ele que salvou minha vida. Eu pedia para ele, o Elson, todo dia. Eu dizia, Deus, me leva daqui porque eu quero morrer. Eu pedia, eu olhava no espelho, eu odiava o que eu via. Eu pedia para morrer porque a minha vida era sem sentido, eu não tinha sentido na vida. A minha vida era um sofrimento contínuo. Eu sei disso porque quando eu estava falando com você ainda, escrevendo, o Espírito de Deus falava comigo assim, a maior vontade do adversário era lançar ela em cima de uma cama de maneira depressiva. E eu fiquei um mês e meio. Teve momentos na sua vida que você não queria nem ver os seus filhos, Karine. Não. E foi Deus que te levantou para que você pudesse alcançar outras vidas através do seu testemunho. Entendeu? Houve dias na sua vida que você não tinha forças nem para se alimentar, diz o Espírito de Deus. E você, Deus te fez vencedor. Tá? Você, Deus te pegou do monturo do pó e fez assentar entre os príncipes e princesas do seu reino. Porque Deus ele não quer trabalhar com os religiosos, Deus quer trabalhar com aquele que empresta o coração para ele, para que ele possa usar. E quando você falou assim, eu não sou religiosa, eu falei, eu gostei dessa menina. Porque Jesus não conta com o religioso, Jesus conta com aquele que está disposto a fazer a vontade do Pai. E você faz a vontade do Pai. Eu estou muito feliz de ter te conhecido. E eu vou te falar mais uma coisa agora que vai te deixar mais feliz ainda. Lembra que eu falei que eu vi um doutor fazendo revelação? Eu disse para Deus, Deus podia ter um pastor assim aqui perto para ele fazer umas revelação para mim também. Ele respondeu rápido, né? Ah, levou uns dias, mas foi rápido. Mas é muito bom. Depois eu vou deixar meu número aí
nos comentários aí, você anota lá, me chama no WhatsApp, tá? O meu Que aí contato também tá aqui na descrição, na bio do perfil, se quiser pegar, fica à vontade. eu chego lá. Que pena que a minha esposa não chegou ainda, que ela vai adorar te conhecer também, eu tenho certeza. Porque você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa. Olha, estou encantado com a sua pessoa. É. Muito encantado. E outra, né? Ouvi de um pastor. Não que eu não tô desmerecendo ninguém, mas pra mim tem mais significado, sabe, do que eu entrar numa live de uma taróloga e pedir pra ela ajudar pra mim, do que um pastor vir falar comigo. Eu não sei porquê, mas é como se eu que Deus ele usa tarô, ele usa através de mim. Usa, Só que usa. pra mim é diferente. Se eu falar para você que eu enfrento uma batalha travada, porque eu tenho essa concepção de que Deus usa os tarólogos. E tem muito amigo meu, pastor, que me confronta por eu acreditar nisso. E eu sou uma pessoa que ouço a voz do Espírito de Deus, tanto no meu ouvido, quanto na minha mente e quanto ao meu coração. Deus fala comigo das três formas. Ou ele fala no meu ouvido para mim ouvir a sua voz, ou na minha mente, ou no meu coração. E às vezes o Senhor me dá sonhos proféticos durante a noite. E o Senhor já falou comigo de várias formas, através de vídeos assim como o seu, igual eu vi hoje. Cheguei à tarde, coloquei. E quando eu ouvi o seu vídeo, eu falei assim, a decisão que eu tomei hoje, o Senhor te usou, falou assim, você precisa tomar a decisão. Eu falei, não, Karina, eu já tomei hoje a decisão. Ou seja, eu só precisava ouvir que o que eu fiz foi correto, você está entendendo? Então, aquilo ali falou no meu coração, falou na minha alma, eu senti a presença de Deus quando você falava, é preciso tu tomar a decisão. Eu tomei. Estou feliz porque eu já tomei essa decisão, hoje eu me libertei, e era algo que eu estava fazendo para mim, entendeu? Era uma parceria de trabalho, mas como você falou lá naquele vídeo lá, era alguém que não estava reconhecendo o meu trabalho, não estava reconhecendo quem realmente eu sou ou a minha capacidade. E quando eu ouvi você falar, eu falei, Jesus, obrigado, porque o Senhor está usando os lábios dessa moça para falar comigo. Ah, e o Senhor usou os seus lábios poderosamente para falar comigo na tarde de hoje. Pode ser que o Senhor, Ele usa a sua boca, Ele usa os seus lábios e Ele vai continuar usando a sua vida, tá? Para alcançar pessoas. Você não tem noção, Karina, do patamar que Deus vai te colocar. Você não tem noção aonde você vai chegar. Por causa de que você emprestou a sua vida para Deus. Você emprestou o seu coração para Deus. E Ele está muito feliz com você. Pode ter certeza. E Você é uma... sabe que depois de ontem à noite, a minha madrinha, ela me chamou para me dizer que o meu padrinho e faz muitos anos que eu não vejo eles. E ela disse pra mim que tem ela em pé. É os vídeos que ela assiste. Porque o meu padrinho faleceu em abril. Agora ela me contou. E eu não tinha noção que ela assistia. E ela dizia pra mim que ela tá em pé por causa dessa perda, porque eles estão juntos desde novinhos. E ele faleceu, descobriram o câncer e foi muito rápido, faleceu. Que o que mantém ela em pé é o que eu falo no vídeo. E agora tu falando que Deus usou minha boca e mais uma confirmação
confirmação, porque eu peço para ele as confirmação. E, Tenho certeza disso. tudo isso é confirmação para mim. Sim. Você lembra que eu falei lá? Você falou assim, gente, você falou assim, pastor, se tiver algo para falar aí, fala comigo. Tá. Eu falei com você, apenas uma palavra, continue, apenas continue, tá? Não pare, continue. E eu vou falar para você, para que você entenda, vai haver dias de dificuldade. Não vai ser todos os dias que vai ser aquele dia, aquela calmaria, não. Vai haver dias de dificuldade. Mas mesmo em meio a... Eu quase parei. Eu quase parei. Teve um menino que entrou na minha live e depois me chamou no particular para jogar particular o tarô. E aí, por causa de uma pergunta que eu fiz para ele, tirou uma conclusão precipitada e falou que ia se matar e saiu, sumiu. E eu entrei em desespero. Eu disse para Deus que se ele tirasse a própria vida, nunca mais eu abriria o tarô para ninguém. Que era para Deus ir lá tocar no coração dele para ele não se matar. O inimigo tentando usar uma pessoa para me fazer parar. Não faça isso. Sabe quando tu começa a juntar na cabeça e tu começa a entender tudo o que aconteceu e tudo o que tá acontecendo? Que nem tu falou, tu não tem noção, tu não tem, porque eu não tenho noção quem assiste meus vídeos, quem me entende? Madrinha, cara, eu vejo que me mantém em pé é as tuas palavras que eu assisto e eu não sabia que eu assistia. A gente nunca foi. Você tem uma Bíblia em casa? Tenho, tá aqui. Tá aqui. Quando você tiver tempo hoje, eu quero te pedir, fazer um pedido. Você vai ler exatamente aquilo em que você questionou hoje, que foi sobre a tentação de Jesus. Essa tentação ela está ilustrada no livro de Mateus, no capítulo de número 4, que vai do versículo 4 ao versículo de número 11. E você vai entender o real motivo pelo qual o tentador ali se manifesta para tentar Jesus. Ele ali se manifesta nada mais, nada menos para fazer com que o propósito fosse parado no meio do processo. Então, essa semana eu tive uma parar. Então, todas as vezes que nós estamos trilhando o processo para viver o propósito, nós estamos trilhando o caminho certo. E todas as vezes que nós estamos trilhando o caminho certo, sempre vai haver alguém para tentar nos parar, Karine. Porque você já viu, eu não sei se na sua cidade tem, mas eu vou te perguntar assim mesmo, porque eu acredito que tem. Você já principalmente porque você já estudou, você já passou no período de adolescente, você deve, pelo caminho da sua escola para casa, de casa para escola, você algum dia deparou com esta cena. Porque eu já me deparei, meu filho já se deparou, eu acredito que também você já se deparou. Há algum pé de manga na sua cidade aí? Sim. Eu acredito que vários, né? Sim, no caminho para a escola não tem. Mas a minha irmã morava num terreno que tinha um pé de manga. Eu vou te falar algo que eu já vi em um pé de manga. Eu já vi em um pé de manga sapatos. O que eu vou estar falando com você. Olha, eu já vi num pé de manga sapatos, chinelos, tá? Pedras, marimbas que é feito de pedras com linhas. Aí um dia eu estava caminhando, Karine, e o Senhor tinha sido convidado para pregar em uma determinada congregação. Aí eu ia passando
perto de um pé de manga e o Senhor falou comigo, para aí. O Senhor falou comigo assim, Elcio, meu servo, para. Aí eu parei, aí ele falou assim, olha para o pé de manga. Só que quando eu olhei para o pé de manga, não estava na época de manga, não tinha manga. Mas eu consegui. Aí o Senhor falou comigo assim, observa o que está entre os galhos e entre as folhas do pé de manga. Aí eu comecei a observar. Tinha chinelo, sapato, marimba, pedaços de madeiras, pedras enganchadas. Aí o Senhor falou comigo assim, você acha por que lá em cima você está vendo tudo aquilo? Aí eu comecei a raciocinar, aí o Senhor falou no meu coração assim, só é atingido por pedras a árvore que tem capacidade de gerar frutos. Você está entendendo? Ou quer que eu repita? Vou falar novamente. A árvore só é atingido por pedras, por pancadas de galhos, por pancadas de chinelo ou de sapato, quando a árvore tem capacidade de gerar frutos. Por que eu estou te falando isso? Porque eu olhei para uma outra árvore que não gerava frutos, ela não tinha chinelo, ela não tinha sapato, ela não tinha pedra, ela não tinha pau. Por quê? Porque ninguém vai jogar pedra numa árvore que não dá fruto. Ninguém vai lançar um sapato numa pedra numa árvore que não dá frutos. A gente só é apedrejado, só leva pancada quando nós estamos gerando os frutos. Então, quando você começar a apanhar, começar a ser confrontada, você tenha certeza de que você está trilhando no caminho certo. Tá? Eu não sou confrontada desde a época que eu era criança. Eu sofria muito bullying na escola, eu não tinha amigos. Você acha por quê? Por que você... Eu sempre fui sozinha. É porque gera fruto. Nenhuma árvore que não gera fruto, ela não é atingida, ela não é ovacionada, ela não é sacudida. Ninguém vai sacudir um pé de árvore se ela não tiver nada para oferecer. E eu tava presa, né, Welson? Eu tava presa no que as pessoas falavam por mim. Então eu achava assim. E quando Deus falou pra mim, faz uma live no TikTok, eu não acreditava que eu podia fazer. Eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Isso é uma pessoa pobre de espírito. Aí, quando ele disse pra mim, só faz, como quem dissesse, deixa comigo. Então, pega as rédeas aí, porque eu não sei o que nós vamos fazer. A Bíblia também conta a história de um homem chamado Gideão, que na época em que ele aparece na Bíblia, o seu povo estava sofrendo muito, muito, muito mesmo. E o sofrimento do seu povo era tão grande que tudo aquilo que eles plantavam, os inimigos vinham, roubavam e ainda matava o seu povo, ao ponto da dificuldade ser tão grande que ele começou a malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é o lugar que pisa-se uvas para fazer vinho. Ou seja, ele teve que criar um artifício, uma outra alternativa para poder sobreviver. Aí quando Deus aparece para ele e fala assim, Gideão, o anjo aparece para ele e fala assim, Gideão, o Senhor mandou falar para você que você foi escolhido para salvar o teu povo. Aí ele falou assim, o anjo, você só pode estar de brincadeira, porque eu sou o menor da casa do meu pai, mal sei falar, como que eu sou escolhido para salvar o meu povo? Ou seja, Deus nunca escolhe alguém que tenha autossuficiência. Deus nunca escolhe alguém que acha que tem capacidade. Deus só escolhe quem não tem capacidade, porque Ele capacita para usar. E foi isso que Deus viu em você, quando você declarou que não tinha capacidade. Perdão, quando você disse que não tinha autossuficiência, Deus olhou e falou assim, é a Karina que eu quero. É a Karina que eu vou... Lembra que tu falou que era desde o ventre da mãe?
Eu não era essa pessoa, Welson. Eu não era essa pessoa. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Quando vinha uma pessoa no portão da minha casa, sabe aqueles evangélicos que vêm na tua casa para te entregar uma palavra? Sim, sim. Eu botava eles tudo para correr. Eu dizia assim: vão lavar louça em casa, vão achar o que fazer, sai daqui. Eu era uma pessoa arrogante, Welson. Eu não tava nem aí pra ninguém, eu só pensava em mim. Essa era eu. E quando eu engravidei do meu filho, eu saí do meu trabalho, que eu era caixa operadora, e já estava tudo certo. Eu ia ser vendedora de carro numa loja da Chevrolet. E eu ia comprar minha casa, comprar meu carro, tava tudo bem, eu ia dar um pé na bunda do meu marido. E aí eu saí do mercado, comecei a receber o seguro-desemprego, engravidei, descobri a gravidez. E eu botei minhas duas mãos na cabeça e falei, eu acabei com a minha vida. Só que o meu filho, ele veio especial, ele é autista. E eu te digo hoje com toda a propriedade do mundo, ele salvou minha vida. Eu tava perdida. O inimigo era o dono da minha vida naquela época. Eu era completamente alienada. Eu só pensava no meu umbigo. Eu queria Até a tocar. religião que você escolheu fazer parte, você foi fazer parte justamente para tentar preencher um vazio que havia em você. Essa é a verdade. Não deixa de ser verdade. E Essa é a verdade. aquele vazio, ele só aumentava, na verdade. Aquele vazio era terrível. E eu, quando trabalhava nesse mercado, tu pode atender se quiser. Quando eu trabalhava nesse mercado, eu comprava bolsa, roupa, eu achava que tudo isso, tipo assim, eu tinha que andar bonita, eu tinha que ser a mais bonita. Eu tinha que estar melhor que todo mundo. Se eu comprasse uma bolsa, todo mundo tinha que olhar a minha bolsa, né? E hoje eu não tô nem aí pra isso, nem pra roupa, nem pra nada. Pode ver que, olha, vira e mexe, tu vai me ver de roupão na live. Por cima da Mas é roupa, por porque isso tá que muito Jesus te frio. escolheu. Ele só escolhe quem Mas não ele tem, teve que me quem não é moldar. o suficiente. Jesus só escolhe aquelas pessoas que conseguem reconhecer que não são nada. Aí ele nos escolhe. Mas ele teve trabalho. Ah, Ele teve que me moldar. E eu sempre dizia, Deus, eu só posso ser meia burra, não é possível, porque o que eu tenho que aprender com isso que eu não tô enxergando? E levou, o Elson, levou muito tempo, muito tempo, até que um dia, que nem tu falou, eu fiquei 1 mês e meio na cama, eu não olhava mais pro meu filho dentro de casa, e a minha mãe me sacudiu e falou pra mim, quando é que tu vai levantar dessa merda dessa cama? Bem assim ela falou comigo. E vai dar um rumo na tua vida. E aí foi aonde eu me levantei, tomei um banho, lavei minha cara e disse: e agora por onde eu começo? Por aonde eu começo? E aí depois disso aconteceu tudo aquilo que eu tinha R$ 80, era tudo que eu tinha e eu precisava comprar fralda pro meu filho e botar gasolina no carro porque eu fazia Uber. E a tal da mãe de santo lá inventou uma festa lá na religião e tirou 300 conto de cada filho. E aí eu devia ainda R$ 100 para ela. Ela me ligou me cobrando e eu disse, olha, eu só tenho 80, eu tenho que comprar fralda, vai sobrar 40 para botar gasolina e continuar trabalhando. E ela disse assim, eu tô cagando e andando se o teu filho usa fralda, eu quero meu dinheiro. E nossa, Deus. aquilo foi um ódio lá da ponta do meu pé até a minha cabeça. E eu disse assim, ó, então tá. Desliguei o telefone, mandei os R$ 80 para ela, mandei
ela não me ligar até eu ter os 20 para dar para ela. Eu fiquei zerada, sem nada, eu não tinha comida na minha casa. E ali eu bloqueei ela no WhatsApp para ela não me incomodar. Bloqueei ela no WhatsApp e me ajoelhei no meio da minha casa, onde eu tava parada, e eu chorava e eu disse: eu não quero mais saber de religião. Eu não tô nem aí o que, que vai acontecer com a minha vida, se eu vou perder tudo, se eu não vou. Deus, agora é contigo. Toma as rédeas da minha vida, porque eu não sei mais o que fazer. E sozinha eu não consigo e eu preciso. Aí foi aonde eu falei pra ele: eu preciso de ti, eu não consigo mais. E eu realmente, eu tentei de tudo. Eu vendi doce, eu vendi pastel, eu tentei fazer Uber, eu tentei de tudo na minha vida. Eu tentei ser consultora, eu tentei tudo na minha vida. Tudo, nada deu certo. E hoje virou pregadora. Quase isso. Sem saber, tá pregando o evangelho. Sabe que às vezes nem eu acredito. Porque eu era a improvável. E esses dias eu fiz uma mensagem do Café com Deus Pai no YouTube, que o título era, né, Os Improváveis que são escolhidos. E eu falei sobre isso. Eu falei para as pessoas quem eu era, da onde eu vim, como que eu era e aonde eu tô, mas nada disso foi assim, não, eu vou mudar porque eu vou servir a Deus. Não foi assim. Não, eu não escolhi o caminho. Eu pedi para ele, porque eu sempre falo, faz na minha vida a tua vontade. Sabe o Pai Nosso? E eu falo, Deus, eu quero fazer, eu quero viver o propósito que tu tem na minha vida. Então faz na minha vida aquilo que tem que ser feito. Faz as mudanças que tem que fazer. Já fiz oração de Arcanjo Miguel, que também faz esse pedido, né? E eu disse, faz as mudanças que tiver que fazer. E eu tô aqui, eis-me aqui, eu sou tua serva. Essa foi minha oração e é até hoje. Jesus ele sempre foi contestado porque ele sempre escolheu pessoas improváveis. Se você observar depois, se você for uma pessoa curiosa com relação à leitura, se você observar o capítulo 4, onde você vai ler ainda hoje, para poder descobrir com relação aos efeitos da tentação, logo posterior a isso, ele começa a escolher um grupo de pessoas para ser os seus discípulos, que para a sociedade naquela época era loucura, porque Jesus escolhe dois irmãos, Pedro e Tiago, né? Pedro e André, Tiago e João, porque são pessoas que são pescadores, pessoas que não tinham nenhuma escolaridade, pessoas que não tinham nenhuma capacidade. Mas ele fala, né? Eu vou fazer de vocês chamado que pescadores o Senhor tinha escolhido eles. Ou seja, Deus só chama pessoas improváveis. Deus nunca vai chamar alguém que seja capacitado. Deus só chama aquele a quem ele quer capacitar. Eu não terminei nem o ensino médio. E Deus te chamou, né? Olha só, o meu telefone está descarregando agora, eu vou ter que encerrar aí contigo. Tá bom? Mas foi um prazer falar um pouquinho da palavra. Né? Eu não escutei. Te aluguei demais até. É bem falar da Bíblia é sempre. Você vai perder aí a hora aí, vai embora. Falar de Jesus. Esse é o problema da minha live. Eu começo a falar e não calo mais a boca. Na próxima live aí eu vou, se precisar, só chamar a gente. Eu vou ser muito grato aí. Com certeza. Poder falar de Jesus. Não, e quando tu quiser. O Daniel é um filho espiritual que Deus te deu, viu? Para você cuidar. Ah, é? Eita, você pode cuidar do Daniel aí, que essas dúvidas, incertezas que estão na cabeça dele aí, ele vai, com você aí, ele vai acabar se acertando aí, tomando um rumo na vida aí. Ele é uma pessoa que precisa de muita orientação, tá? Deu para ver que ele é uma pessoa jovem aí, precisa de orientação espiritual, precisa de alguém que possa ser ele seu tem mentor bastante espiritual. Medo. É porque ele vê. Então ele tem medo. Ele vê, né? Ele vê. E a figura que apareceu para ele foi o quebra-ossos. E no dia que ele apareceu na minha live, eu procurei no Google. E é um Exu. Só que nesse dia,
eu não tava fazendo leitura de tarô, porque eu senti que não era pra fazer. E aí depois eu descobri por quê, porque ele tem medo dessas coisas e ele falou pra mim que se eu tivesse jogando carta, ele não tinha chegado na minha live. Por isso que eu senti de não pegar tarô naquele dia. E aí ele falou, nesse dia, esse quebra-ossos, né, que falou pra ele o nome dele, ele falou comigo e eu falei com o Daniel. E ele só queria proteger o Daniel. E Você parou para avisar que perceber ele que correndo um risco. E tu vê, ele nem me falou nada. Avisar que ele tava correndo um risco, que era pra ele se afastar de um lugar ou de pessoas que ele tava perto. E ele falou assim, ó, eu já sei o que que é. interessante que nós começamos a falar de Jesus e ali da palavra, quando você começou a perguntar acerca da tentação de Jesus, a live não deu muito ibope, né? E a Mas não tem maioria das problema, vezes, eu quando, adorei a conversa. com todas as Me vezes que a gente fala de alimentou Jesus, demais, tu ela não tem não, noção. não gera muito ibope. Se tivesse falando de outro assunto aí qualquer, geraria ibope. Mas quando se fala de Jesus, se fala de Deus, da palavra, Mas eu gera falo de pouco Jesus ibope. e eu falo de Deus, só que o tarô chama as pessoas, porque elas querem saber dos homens, Verdade, mas é verdade. entendeu? Elas querem saber o amanhã. E o amanhã nem pertence a nós, pertence a Deus, né? A própria Esse palavra é o diz meu que amanhã trabalho, terá o é seu fazer próprio elas mal. olhar para elas e saber que elas não dependem de homem para ser feliz. Mas foi um prazer falar com você, tá bom? Te Prazer foi conhecer. meu. Sempre que quiser, fica à vontade. Tá ok. Deus abençoe, tamo junto, viu? Obrigada, Welson. Beijo. Que, meu amorzinho da mãe?